Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Como foi a sua noite de sono? A minha oração é que tenha sido maravilhosa e o seu dia esteja sendo abençoado mais uma vez por esse Deus que cuida de nós e que nos ama. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de juntos estar mais uma vez nesse devocional Manhã com Palavra para nos alimentar com esse banquete maravilhoso que tu nos dá. Dá-nos da tua graça, Senhor, da tua bênção no dia de hoje. Senhor, abençoe a nossa nação, o Brasil, abençoe as famílias. Senhor, visita aqueles que estão necessitando de uma resposta, de uma cura. Nós te pedimos nesse dia, Senhor. Amém. Olha só, nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo de número 12. Hoje, a partir do versículo 35. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você, você coloca no viva voz, o fone de ouvido, certo? Mas o que você não pode esquecer é de deixar o seu gostei, de comentar, de compartilhar e fazer parte também desse canal, se inscrevendo nele, tá bom? Conto com você. Então vamos ler. Aqui eu estou com a Bíblia que tem o título Jesus alerta sobre a preparação para a sua volta. Você está esperando Jesus voltar? Eu estou. Então, olha só, vamos lá. Versículo 35, que é o início da nossa leitura no dia de hoje. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que o não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Olhe que coisa interessante isso aqui. Nós paramos aqui um pouco nesse versículo de número 48. E olha o que é que a gente encontra aqui. A nossa leitura começou no versículo de número 35. Jesus, ele disse repetidas vezes que deixaria esse mundo, mas que retornaria no futuro. O Senhor também disse que um reino estava sendo preparado para os seus seguidores. E Jesus, ele está aqui dando um alerta. O versículo 40
diz: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginas. O retorno de Cristo em um tempo inesperado não é uma armadilha ou uma situação para Deus nos achar despreparados. De fato, Deus está retardando o seu retorno para que mais pessoas tenham a oportunidade de segui-lo. Você pode ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Antes do retorno de Cristo, temos tempo para viver nossas convicções e refletir sobre o amor de Jesus. Mas nós não sabemos a hora que Jesus volta. Por isso que nós precisamos estar preparados, sempre vigiando. E aí Jesus promete uma recompensa para aqueles que lhe forem fiéis. Olha só, o versículo 42 diz: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Por quê? Porque aquele servo está vigiando. Nós somos servos de Deus e precisamos estar atentos aos acontecimentos e estar preparado para a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele virá. E aí nós vamos continuar. Versículo 49. Vim lançar fogo. Jesus alerta sobre a divisão. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? E importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Jesus adverte sobre as crises futuras. E dizia também à multidão: quando verdes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitio. Olha só isso aqui. A gente encontra, quando a gente chega nesse versículo 54, que adverte sobre as crises futuras. Interessante que no versículo 49, quando a gente chega no versículo 49, 50, ele diz assim, ó: vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E aqui tem um comentário que diz assim: o batismo ao qual Jesus se referiu era a sua futura crucificação. É claro que Jesus sentiria dor física, mas ainda pior seria a dor espiritual pela separação completa de Deus, causada pelo fato de tomar sobre si os pecados do mundo. Jesus tomou sobre si os pecados de todos nós, para que nós não fôssemos à cruz. Ele foi e deu a sua vida, mas ele ressuscitou e está vivo, e nós louvamos a Deus nessa manhã, nos alegramos por isso, porque Jesus é vencedor. E aí, quando a gente chega aqui no versículo 54, que Jesus adverte sobre as crises, em que
cinco numa casa, 3 fica contra 2, pai contra filho, filho contra pai, sogro contra sogra, nora contra sogra, essa confusão toda. De acordo com a maioria dos registros históricos de que dispomos, a principal ocupação que existia era a agricultura. O lavrador dependia diretamente do clima e das estações para garantir o seu sustento. Por isso precisava do equilíbrio entre o período da chuva e o da estiagem. Por isso eles conheciam. Mas Jesus, ele adverte. Prestem atenção. Veja as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo uma época difícil. E muitos dizem, já está no fim, não é? Mas nós não sabemos. O importante é estarmos prontos, preparados para o dia que Jesus voltar. Então, a nossa leitura hoje foi capítulo 12 do Evangelho de Lucas, do versículo 35 ao final desse capítulo, no versículo de número 59. Então, nos leva a ter um cuidado maior, uma preocupação maior e uma entrega maior a estar diante da palavra de Deus, diante de Deus, nos preparando a cada dia, orando, vigiando, orando, lendo a palavra de Deus, nos alimentando, dando bom testemunho, tudo isso é maravilhoso. E a Bíblia nos ensina isso. Jesus estava dizendo, não sejam hipócritas, prestem atenção. Vocês conhecem a natureza, quando vem chuva, quando está bom para plantar. Vocês precisam tomar cuidado também com a sua vida espiritual. Então, que essa palavra fique no seu coração. Esse foi o nosso devocional de hoje. E não esquece, deixa seu gostei, comente e compartilhe. Lucas, capítulo 12, dos versículos 35 ao versículo 59. Deus nos abençoe. Amém.